Aula de número 1, curso de ortografia, pessoal. Nós veremos hoje as palavras com os finais izar com Z, izar com S, ou então zinho com Z e zinho com S. Sim, elas existem na nossa língua e a gente precisa ver, né, quando é que a gente usa. Existem regras para que a gente possa usar dessas formas aí. Primeiro, né, já que é a nossa primeira aula de ortografia, eu quero dizer para vocês que a gente vai falar nesses assuntos aqui, tá? A gente vai falar em assuntos lá da morfologia, que são assuntos que nós ainda veremos. Nós falaremos em estrutura das palavras, por exemplo, nos afixos, que são os prefixos e sufixos, e falaremos também nas classes gramaticais, nos substantivos, adjetivos e verbos. E eu sei que muitos de vocês já sabem o que isso significa, porém tem outros alunos que não. Eu, por exemplo, fiquei 10 anos sem estudar, saí da escola, fiquei 10 anos sem estudar, voltei, e aí, quando eu voltei, eu comecei a rever a gramática do início. E aí, eu estava lá na ortografia, que fica no início da gramática, nosso terceiro curso, né? A gente está fechando fonologia. E aí, os gramáticos começavam a explicar e já falavam nisso aqui. E eu me perguntava como é que o cara quer que eu entenda se eu nem sei ainda esses termos aqui, tá? Mas não tem, hoje eu sou professor e eu sei que não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Por hora a gente vai ter que falar nisso aqui. O que aconteceu comigo? Quando eu passei uma segunda vez pela gramática, eu tive que fazer isso, né? Agora eu já passei mais de 30, muito mais. Quem está fazendo concurso tem que passar pelo menos 2 vezes, né? Então, quando eu passei a segunda vez, eu percebi que tudo começou a fazer sentido. Ou então, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu vi que ficou tudo muito mais fácil de entender, tá? Eu acho que vale a pena dar esse recado para que você não se desespere. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo. Está entendendo sim. Pessoal, às vezes vocês se subestimam. Quando acharem difícil, vão até o final. Outro dia um aluno me disse, professor, eu comecei a ler esse livro e não gostei, achei muito difícil. Vá até o final, faça essa experiência que vai ser muito importante para você. Eu mesmo fiz isso várias vezes. Tá difícil, principalmente na faculdade. Eu ia até o final. E a gente entende, né? Chega uma hora que você vai entender, então tem que insistir nessa questão do aprendizado, tá? Então eu vou falar, né? Eu vou explicar alguns desses termos aqui para que a gente possa começar o curso de ortografia, que é composto de 47 aulas no total. Aqui no canal são 5 aulas, que é o que está na gramática, tá? Gramática completa. Mas a gente tem que desenvolver esse assunto, que cai muito em concurso. E aí lá no site, né, para quem se matricula, tem mais 42 aulas para aprender direitinho. Pois bem, pessoal, o que é prefixo e sufixo? Tá aí, uma palavra ela é composta por elementos mórficos. Isso aqui é um assunto da estrutura das palavras. Um desses elementos é o radical, que é a parte que não muda, digamos assim. Pode-se dizer que é a raiz. Às vezes o radical se confunde com a raiz, tá? É aquela palavra que carrega o significado da palavra. Então tá aqui nos nomes, ó, gato, gata, gatinho e gatuno. Tá em vermelho é o radical, tá? Percebam que aqui em gatinhar, já termina em ar. Já começa a formar verbos, já vem pro lado de cá. Que pode acontecer isso, tá? Então aí já vai formando o verbo, que daí já é outra palavra. Canto, cantas, canta, cantamos, mas os verbos têm o seu radical também. O que eu tenho aqui são as pessoas e as desinências, né? Então é eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu canto, tu cantas, ele canta. E aqui nos nomes, né, eu tenho ali o que a gente vai ver depois, né, o que vem antes do radical e o que vem depois do radical. Nesse caso tem alguma coisa que vem antes do radical. E tem alguma coisa que vem depois do radical também das palavras, tá? Por hora, é interessante vocês entenderem, né, o que são afixos, tá? Que são os prefixos e os sufixos. O que são prefixos? Aqueles elementos que vêm antes, antes, prézinho, quando a gente entra na escola, né, que vem antes de todas as matérias, né? Então, prefixo é aquilo que vem antes do radical. E sufixo é o que vem depois, só tem 2. Tá? Do radical. Então eu tenho a palavra leal, né? Pode-se dizer que é o radical? Pode-se dizer que é uma palavra também. Leal, você sabe o que é o adjetivo leal, né? Então eu tenho ali uma palavra radical, mas eu posso colocar alguma coisa antes desse radical, que é o prefixo des, continua sendo adjetivo, desleal, né? Agora, desleal é a pessoa que não é leal.
aqui ela é leal. Eu coloco alguma... Opa! Aqui ela é leal. Eu coloco alguma coisa que vem antes, eu já digo que ela não é mais leal, ela é desleal. Mas eu coloquei agora um prefixo que vem antes do radical. E eu posso colocar alguma coisa que vem depois, que seria o dade. Deslealdade, que é o sufixo. E agora, troquei de classe gramatical de novo. Agora eu tenho um substantivo, a deslealdade. Né? Perceba que conforme eu vou acrescentando, eu vou mudando a classe gramatical da palavra. Eu comecei, a gente começou com adjetivo, né, leal, continua sendo adjetivo, desleal, mas agora deslealdade já é um substantivo. E eu fui acrescentando prefixo e sufixo. Isso vai acontecer com as palavras da língua portuguesa, pessoal. Em se tratando de classes gramaticais, nós temos ali os substantivos, os adjetivos e os verbos, que a gente vai falar muito nisso aqui. Substantivos são palavras que nomeiam os seres. Tudo que existe na face da Terra tem um nome. Se não tem ainda, está lá esperando para o homem colocar um nome. Né? Pode ter certeza disso. Então, Maria, carro, cidade são nomes. E nós temos os adjetivos, que são palavras que caracterizam os substantivos. Ó, agora eu dei uma característica para Maria, substantivo Maria. Ela é bonita. Aqui eu caracterizei o substantivo carro, esse carro é amassado. E caracterizei o substantivo cidade, agora é uma cidade grande, né, pessoal? Então, eu tenho aqui substantivos e adjetivos, e nós temos os verbos, que são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Maria correu para o trabalho, correu expressa uma ação, né, um verbo. O carro está amassado, percebo que está é um verbo também, porém um verbo agora de estado, né? E chover é um verbo que é fenômeno da natureza, choveu na cidade, tá? Então, resumindo, para que a gente possa utilizar até o final do curso, como eu falei, são 47 aulas, eu achei importante fazer esse resuminho no início e pedir para que vocês não se desesperem, tá? Caso vocês não venham a entender. Agora a gente vai começar a falar de regras de ortografia e também gramaticais, uma vez que a ortografia está dentro da gramática. Quando é que eu uso o sufixo isar e quando é que eu uso o sufixo ar? Primeiro é importante vocês entenderem que não existe sufixo isar com S na língua portuguesa. Não existe. Existe o sufixo isar com Z. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Isar ou ar. O sufixo isar, pessoal, quando eu uso ali com Z, conforme vocês estão vendo aqui, ele forma verbos a partir de substantivos e adjetivos. Então eu tenho lá um substantivo, hospital e agonia, são dois substantivos. Como é que eu vou formar verbos a partir desses substantivos? Olha a regra, tá lá, hospitalizar e agonizar, vai ser com o sufixo isar. E a regra tá aqui. Tá? Muitas vezes a pessoa não entende nunca porque ela não fez um bom curso de morfologia. Ela não sabe o que é substantivo e o que é adjetivo. E aqui é a mesma coisa. Adjetivos, né, forma verbos a partir de substantivos e adjetivos. Agora eu tenho adjetivos. Ameno e hostil. Como é que vai ficar? Amenizar e hostilizar. Simples assim. Essa é a regra. Né? Talvez aqui a dificuldade do aluno seja não saber classes gramaticais, classificar as palavras. Né? Classificar as palavras é muito importante para estudar toda a língua portuguesa. E aí eu tenho, pessoal, o sufixo ar, que está ali, Vejo que não existe sufixo isar com S, tá? O sufixo ar, ele forma verbos a partir de palavras que já contêm o S na palavra primitiva. Então, se eu tenho pesquisa com S, eu vou colocar ali o sufixo ar, pesquisar. Percebam que não é sufixo isar aqui com S, é sufixo ar, porque já tem o S ali na palavra primitiva. Análise tem S na palavra primitiva, vai ficar analisar. Eu tenho aqui também o sufixo ar, tá, pessoal? Bastante cuidado com isso, porque não existe sufixo isar com S. Existe o sufixo isar com Z e o sufixo ar. Por que acontece de dar um isar ali com S? Porque tem S na palavra primitiva, mas o sufixo é o ar. E aí, exceção, catequese, bastante cuidado. Porém, catequizar com Z. Não vamos entrar nesse mérito de porquê, mas gravem, né, que é uma exceção. E muita atenção com isso aqui, A banca coloca liso e coloca deslizar e confunde a cabeça do aluno. Pessoal, liso não tem nada a ver com deslize, tá? Liso, alisar, tá certo com S porque tem S na palavra primitiva, sufixo ar aqui. Tá? Liso, alisar. Agora, deslize é outra coisa. Como é que vai ficar deslizar? Dessa forma aqui, porque tem um Z ali. Tá? Então vai ficar deslizar com Z também. Então prestem atenção nessas palavras, porque as bancas gostam de confundir vocês aí
com essas palavrinhas, tá, pessoal? Agora, os sufixos inho e zinho. Mesma coisa, ó, formação dos sufixos diminutivos. Segue a regra do S na palavra primitiva, mesma coisa. Existe o sufixo zinho com Z e sufixo inho. Ó, sufixo inho, casa, país, gostoso e adeus. Eu vou acrescentar o sufixo inho, vai ficar casinha. Por que o S está ali? Porque tem S na palavra primitiva. País, paizinho, tem S na palavra primitiva. E aqui é a mesma coisa, gostosinho e adeuzinho. Tem S na palavra primitiva, o sufixo fica inho, é sufixo inho. Agora, atenção que as bancas gostam de confundir. O que é isso aqui? Paizinho, pai, paizinho. País, Brasil, Argentina, paizinho, com S. Tem S na palavra primitiva. O pai, o marido da mãe, o diminutivo é paizinho com Z, porque não tem S na palavra primitiva. As bancas gostam de confundir vocês, tá? E aqui, claro, mesma coisa, ó, amor, amorzinho, flor, florzinha, cão, cãozinho, café, cafezinho. Não tem S na palavra primitiva, é tudo sufixozinho. Lá é sufixoinho, tá, pessoal? Não é difícil, pessoal, é fácil. Aqui um exercício, eu vou colocar o reloginho na tela, vocês vão pausar e vão colocar ali, ó, preencha as lacunas com S ou Z. Esse exercício está na apostila de vocês, material escrito de vocês aqui na descrição, tá? Vocês podem pegar ali. E eu vou colocar o reloginho, vocês podem fazer ou lá ou aqui, e a gente já vai corrigir. Vocês vão preencher com S ou com Z pensando em tudo que eu expliquei para vocês na aula. Vamos lá? Reloginho na tela. Vamos corrigir. Coisa, coisinha com S, pessoal. Tem S lá na palavra primitiva, então, né, segue com S aqui, coisinha, tá? Pão, pãozinho com Z, não tem S na palavra primitiva lá, sufixozinho com Z. Nervoso tem S ali, nervosinho com S, pessoal. Polêmica, polemizar. Substantivo, verbo. Verbos que vêm de substantivos, né, são grafados com Z, é sufixo izar. Aviso, avisar com S, porque o aviso tem S lá na palavra primitiva. Símbolo, o símbolo, substantivo. O verbo que vem do substantivo, simbolizar com Z, tá, pessoal? E aqui eu tenho um adjetivo e um verbo que vem desse adjetivo, sufixo izar também com Z, tá? Esta é a correção. Acredito que não tenha sido difícil e nós terminamos mais uma aula aqui. Eu vou aproveitar para pedir para que vocês se inscrevam no canal, pois essa é a forma que vocês têm de nos ajudar. Bons estudos!